Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui para fazer uma entrevista com Jonas Madureira a respeito desse livro sobre Martinho Lutero, da série Da Vida Nova Clássicos da Reforma. Nós temos aqui uma coletânea de textos que são absolutamente essenciais desse reformador do século XVI. E esse ano nós estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Começa justamente com um ato de desafio de Lutero de publicar as suas chamadas 95 teses. E eu gostaria de começar com uma pergunta, Jonas. Qual é o lugar de Lutero na história do pensamento cristão? Ele é realmente importante? Ele realmente foi um personagem de destaque na história da Igreja? Sem dúvida, Lutero ele é uma figura emblemática, não é só um pensador importante. Tem pensadores, Franklin, que eu creio que eles têm, pela sua própria erudição, formação, obra, uma envergadura intelectual, não é, de impacto já suficiente, só pela obra que ele faz. Mas alguns, eles não são só formadores de opinião e produtores de obra de envergadura intelectual reconhecida, etc. Eles são emblemas. Eu entendo que Lutero é um emblema da Reforma. Quando eu digo que ele é um emblema da Reforma, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não estimar, superestimar, mas tampouco a gente pode subestimar. Então, por isso que a gente usa o termo emblema para se referir a Lutero, mesmo porque, se você parar para pensar, quando a gente fala em comemoração da Reforma Protestante, as diversas tradições, não é, que se unem ao redor do movimento da Reforma Protestante celebram justamente a figura de Lutero, porque ele parece concentrar nele em alguns atos que eu diria também emblemáticos, que não são, digamos assim, atos extraordinários, mas eles são emblemáticos, ou seja, eles captam um significado para além do indivíduo. Então, não só Lutero é importante como um pensador, e eu acredito que sim, então, respondendo afirmativamente, ele é um pensador, sem sombra de dúvidas, que a gente tem que conhecer, tem que estudar, mas mais do que isso, ele se tornou um emblema de todo um movimento de pensamento e que acabou representando esse movimento, né? Então, ele é um catalisador de uma reflexão que surge na história do pensamento ocidental, não é? Em especial no contexto da Igreja, que potencializa diversos movimentos de mudança histórica, não só do ponto de vista do contexto eclesiástico, contexto da Igreja, mas o que ele faz ali acaba repercutindo em toda a sociedade, em toda a cultura ocidental de maneira inegável. Você colocaria Lutero, então, entre os grandes escritores cristãos? Sem sombra de dúvida. Junto com talvez Agostinho, Tomás de Aquino, sim, Lutero? Sem sombra de dúvida, não apenas ao lado deles, mas para usar ali a expressão de João de Salisbúria, né? Talvez a grandeza de Lutero seja porque ele subiu no ombro desses gigantes, né? Então, ele é uma figura importante em termos de pensamento, né? De erudição, justamente pela sua manutenção do diálogo com a tradição. Eu entendo, Franklin, que uma das falhas dentro do raciocínio, quando você vai estudar a história das ideias, né, em geral, é você achar que o sujeito ele aparece na história como que do nada, não é? Ele simplesmente apareceu ali, não é? Não existe uma história e não existe uma espécie de reiteração de uma discussão. Lutero ele catalisa tudo e ele se torna esse gigante que ele é do pensamento porque ele entrou no debate e na discussão, não é? Alimentada por esses gigantes do passado, não é? Então, quando você pega obras como você citou de Agostinho, não é? Elas vão atravessando a época e ele, como um agostiniano, não é? Vai também entrar nessa discussão e vai fazer uma contribuição que obviamente dá a ele o espaço nesse panteão, vamos dizer assim, de pensadores importantes, grandes pensadores da sociedade, da cristã, da Igreja. Na apresentação que você faz aqui do seu livro, você destaca que as chamadas 95 teses contra a indulgência, que vão se tornar um documento famoso da época, na verdade tem como título Debate por uma declaração acerca do valor das indulgências. Debate, isso era comum na época? A gente hoje tem uma outra
outra percepção de debate, com muito calor e pouca luz, ataques pessoais. Como é que era essa questão dos debates na época de Lutero no ambiente universitário? Ele, ao escrever esse tratado, ele está se inserindo em algum veio cultural da época? Muito boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender, né? A gente chama as 95 teses pelo nome que Lutero jamais as chamaria. Né? Então a gente conheceu as 95 teses como 95 teses, mas o nome original é Disputatio, que a gente traduz como debate. Mas é uma disputatio, é um convite a discutir, né, algumas pautas de ordem teológica e que era um trabalho, um gênero de trabalho acadêmico costumeiro, né, contumaz, da época que Lutero fazia parte. Então, as 95 teses que a gente se refere, na verdade, são disputas. A gente chama de disputas ou debates. Não é? Essas disputas ou essa proposta de debate, ela fazia parte do ofício, do trabalho elementar universitário. A universidade, ela era alimentada das disputas. As disputas, elas representam aquele momento importante do contexto universitário medieval. Parece que, até onde eu tenho lido, você conhece bem mais de Idade Média e de pensamento medieval do que eu, mas parece que colocava-se dois púlpitos frente a frente. Sim. Os debatedores traziam seus livros, tinham seus assistentes ali para suplementá-los. Lutero foi, durante muito tempo, antes de ele se tornar um professor de artes liberais, porque foi a maior parte do tempo, ele se dedicou a lecionar o trivium quadrivium na universidade, que é o estágio preparatório para o sujeito escolher uma das faculdades, ou medicina, ou direito, ou teologia. Ele foi assistente, ele estava do lado desses debatedores ali, diante de um mestre, em especial um mestre sentenciário que vai discutir as questões dos 4 livros das sentenças de Pedro Lombardo, e ele foi assistente durante muito tempo. Suplementando o debatedor. Exatamente, exatamente. Então isso foi muito comum, isso era o trabalho ordinário. E você menciona no seu livro aqui que esses textos foram mandados para os superiores dele, para os bispos da região também. Sim, isso é interessante, Franklin. Quando a gente pega as 95 teses, a gente tem que fazer a primeira pergunta, né? Por que ela foi tão importante? E o que causa surpresa? Que as disputas não são coisas assim extraordinárias. A primeira coisa que tem que chamar a atenção, não foi uma coisa nova que Lutero fez. Não é? Lutero fez o trabalho de um teólogo ordinário. Não é? O que é esse trabalho ordinário? Trabalho comum. Não é? Ele tinha que cumprir pelo menos 3 funções: a Alexio, a Disputatio e a Predicatio. Essas eram os três tarefas básicas de um doutor em teologia. Todo dia tinha que apresentar uma leitura, que é uma exposição bíblica, não é só ler, obviamente, mas é expor o texto bíblico. Ele tinha que apresentar disputas, que são teses, não é? Convocações para discussões em pontos teológicos que precisam ser deliberados, discutidos, tratados, e a predicatio, que é a pregação, a proclamação, o ensino para a igreja, pastoral da igreja. É o trabalho diário de um doutor em teologia, isso é ordinário. Ou seja, faz parte do trabalho isso. Então, tem até a história de um século XII, um teólogo chamado Pedro o Cantor, né? Que ele... Você cita ele aqui no livro. Exatamente. Ele vai lembrar uma coisa que ficou eternizado, né, dentro do contexto da teologia medieval, que é: você não pode, não é, pregar sem antes, não deveria o teólogo pregar sem antes, não desenvolver a Alexio e a Disputatio, porque, ou seja, pressupõe leitura e exposição das Escrituras, pressupõe discussão teológica, sistemática, refinamento teológico, para que ele possa pregar e servir à igreja. Mas o que é interessante é que essas disputas, elas não eram a primeira coisa, elas não é uma coisa extraordinária. Lutero não está fazendo uma coisa que ele inventou. Primeiro, ele está fazendo o que todo estudante universitário faz. Todo universitário faz isso. É da ordem da universidade, é o trabalho universitário por excelência. Não só isso. Quando ele escreve as disputas, essas disputas, elas obviamente foram escritas em latim, e tudo aquilo que é escrito em latim visa, obviamente, uma comunidade acadêmica. Então, a primeira coisa que é importante aqui, né? As 95 teses não foram publicadas para que a população pudesse tomar ciência disso.
Então, não foi o objetivo de Lutero mexer com a sensibilidade das pessoas. Então, ele não colocou as 95 teses para dizer à multidão, gente, vamos fazer aqui uma revolução. Esse pensamento que tenta, né, até por conta de alguns conservadores, né, jogar sobre os ombros de Lutero essa ideia de um princípio de revolução, que é bem característico dos movimentos políticos de esquerda, sim, essa maneira de taxar Lutero como se fosse uma espécie de proto-esquerdismo, proto-revolução, ela mostra uma certa ignorância com relação ao próprio tratamento do teólogo no contexto medieval. Lutero, ele não está propondo uma revolução, Lutero ele não está mexendo com as massas. Quando ele publica 95 teses, ele está endereçando aquelas teses para a comunidade eclesiástica, para doutores, para a gente da teologia, para os mestres da igreja, para o magistério da igreja. Então ele está colocando aquelas questões para o magistério da igreja. Ou seja, porque é a tarefa do teólogo. Ele não está fazendo aquilo por uma espécie de birra. Tem que ser feito. É o trabalho ordinário do teólogo. Então ele simplesmente apresenta. Tanto é assim que ele toma um susto quando ele descobre a repercussão daquilo, né, em todo o contexto da Santa Sé. Né? Aquilo vai gerando desconforto. Eu acho legal você tratar aí o ponto que Lutero não é um revolucionário. Eu lembrei aqui que na antiga Alemanha Oriental, que era comunista, né, o grande herói da reforma era o Thomas Müntzer. Sim. Só que na década de 80, quando foram celebrar, acho que os 450 anos da reforma, eles tiveram que redescobrir Lutero e retratá-lo aí como um tipo de proto-revolucionário, um tipo de Lenin, Stalin. Um libertador, né? Exatamente, bem interessante. Aquele que tira a Alemanha do jugo de Roma, né? Rompe com o jugo de Roma, etc. Mas um ponto, a gente, por exemplo, quando pensa nas chamadas 95 teses, nessa disputa, esse debate aí sobre o valor das indulgências, a gente lembra da primeira tese, Lutero vai referenciar aí com uma citação do Evangelho de Mateus, sim, que toda a vida do cristão tem que ser penitência. Outra tese vai dizer que o grande tesouro da igreja é o Evangelho da graça e da glória de Deus. Por que essas teses se tornaram tão importantes? Porque, pelo que eu estou entendendo aí do que você está explicando para a gente, era muito comum esses debates. Sim. E aí um debate específico lança esse homem, esse monge agostiniano da cidade que não era nem central, nem importante na Alemanha, uma trilha de rebelião contra Roma, de repensar a cristandade. Por que esse debate foi tão importante, esse texto do debate foi tão importante? Uma certa vez eu me deparei com um livro que foi inclusive indicação do Mark Dever. Ele sabia da minha formação, obviamente, com interesse pelo estudo medieval, etc. E ele disse, olha, tem um livro aqui que você precisa ler. E é o livro do Marvin Anderson, acho que é The Battle for the Bible. Então, a batalha pela Bíblia, né? Nas Escrituras. E lá, o Marvin Anderson, ele tem uma tese que eu achei assim primorosa. Qual é a tese dele? E eu concordo com essa tese. Ele diz o seguinte: a reforma protestante não descobriu a Bíblia. Isso já choca, porque em tese a gente tem essa ideia, não é? De que a reforma... Isso, que ninguém tem... Finalmente... Exato, tem aquela ideia, parece que parece que um enredo, não é? Meio que romanceado da reforma, uma ideia de conto de fada da reforma, né? Do tipo, chega ali, né, um vilão que rouba a donzela, o vilão seria a igreja medieval, a donzela seria a Bíblia. Então, como todo vilão, ele rapta essa donzela, põe lá no castelo, ela fica aprisionada lá no castelo, então a Bíblia fica lá aprisionada no castelo, enquanto o vilão fica agora, né, usufruindo dessa grande conquista. Até que um dia aparece o grande príncipe, nesse caso é um príncipe alemão, né, no seu cavalo alemão, com uma espada de 95 gumes. E aí ele vai até o castelo, né, desse vilão medieval, que é a igreja medieval, e de uma vez por todas, né, reconquista a liberdade da donzela, que é as escrituras, e coloca as escrituras novamente no seu devido lugar.
Essa maneira de interpretar a reforma protestante, a reforma que Lutero propôs e o que Lutero fez, ela é bastante equivocada. Primeiro porque Lutero não conheceria grego, hebraico, não conheceria as escrituras, não teria acesso às escrituras, se não fosse o trabalho prévio, não é, da própria igreja medieval. A igreja medieval tinha sim um trabalho cuidadoso com as escrituras, tinha um trabalho de leitura, de exegese das escrituras, pode ter, não é como qualquer outro momento da história, os seus aspectos idolátricos, equivocados, como é o uso da exegese medieval mais de corte alegórico, não é? Que é bem típico da exegese medieval. Não é? Mas uma coisa importante é, a Bíblia estava ali sim. Qual é então o grande diferencial? Marvin Anderson diz, a Reforma não descobriu a Bíblia, a Reforma descobriu o Evangelho, o verdadeiro tesouro da igreja. Eu acho, Franklin, que essa sacada do Marvin Anderson, ela faz a gente repensar, não é, até para os nossos dias, essa relação entre descobrir a Bíblia ou descobrir o Evangelho. Veja só você, a gente poderia, salvo as devidas proporções, comparar, por exemplo, esse contexto de Lutero, não é, com os especialistas de Bíblia do seu tempo, não é, com o nosso tempo. Pensa, por exemplo, o contexto, salvo as devidas proporções, obviamente, pensa o contexto da teologia liberal. Você pega uma boa parte dos teólogos liberais, você pega o estudo que eles fazem sobre as escrituras, manuscritologia. Puxa, tem cada teólogo ali que acessou e hoje acessa manuscritos, textos que muitos de nós nunca vão sequer tocar, pegar. Eles conhecem textos e conhecem, com um grau de refinamento do texto bíblico que talvez muitos de nós não tenhamos. Mas o grande problema, para lembrar ali o grande livro lá do Machen, né? Cristianismo e Liberalismo, é de que o liberalismo, ele tem a Bíblia, ele detém a Bíblia, mas ele não traz para a radicalidade do significado do Evangelho e traz, pelo contrário, transforma a Bíblia não como um elemento centrado no Evangelho, mas a Bíblia centrada na ética. Sim. E aí você tem uma desconsideração do Evangelho. Ou então, Frank, a ideia de que você tem hoje, a gente tem nas nossas igrejas, pensando mais radical ainda, de maneira mais prática ainda, igrejas cheias de Bíblias, com livrarias, não é, com Bíblias de todos os tipos, os bancos das igrejas cheios de livros, de Bíblia. Todo mundo tem acesso à Bíblia, mas a pregação é do Evangelho da prosperidade, não é a do verdadeiro Evangelho. Então, é preciso pensar a noção de reformador, não é assim como a igreja precisa ser reformada sempre, precisa ter reformador sempre. E o que seria o reformador? Redescobrir a mensagem do Evangelho, que é sempre o tesouro do Evangelho. Então, essa sua lembrança, se me memória é o 66, por aí. 62, não é? Das 95 teses, que diz que é o tesouro da igreja, o Evangelho é o tesouro da igreja, é exatamente essa noção, não é? De que o Evangelho é a coisa mais importante, que a gente não pode, de forma alguma, abrir mão, e é a redescoberta dessa importância, dessa ênfase do Evangelho que garante a reforma. 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. É isso, bonito, é isso, muito né? bonito. Forte, é muito bonito. Tipo um lema da reforma. Agora, uma questão curiosa, e antes de passar para uma outra pergunta, você cita no seu prefácio aqui que, meados do século passado, século XX, alguns eruditos católicos começaram a questionar a imagem popular, né, de Lutero fixando esses documentos na porta da igreja. O que precisa ser dito, né, é que essa cena seja tratada de forma muito dramática, pelo que eu estou entendendo da sua explicação sobre o papel das disputas, mesmo que ele tenha fixado essas teses na porta da igreja do castelo, isso era comum naquela época, né? Mas, e aí, você levanta o problema aqui, como é que a gente fica? Lutero fixou mesmo as portas, de onde vem fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo, de onde vem essa ideia? Será que esses eruditos católicos têm razão e Lutero nunca fixou essas teses, mas saiu mandando para os bispos, os seus superiores ali para fomentar o debate? Como é que a gente fica diante desse dado? Essa é uma polêmica bem interessante, né? De onde surge essa polêmica? Os luterólogos, e aí, em especial os católicos, né, levantaram a seguinte questão, né? Será que Lutero realmente publicou 95 teses desse sentido, né? Como a gente representa ele lá? Exatamente.
Aí a pergunta é por que eles levantaram essa questão? Porque o único dado de que isso um dia aconteceu não está nem nos escritos mais autobiográficos de Lutero, né? Conversas, por exemplo, na mesa, mas está única e exclusivamente numa biografia, numa breve biografia que Philippe Melanchthon escreveu de Lutero. Então ele diz assim, puxa vida, se esse movimento foi tão importante assim, como o próprio Philippe Melanchthon retrata, não faz sentido termos apenas o testemunho dele. Deveria ter tido mais gente testemunhando o fato de que ele foi ali e, né, martelou as 95 teses na porta do castelo. Então, por conta de só ter uma fonte, e essa fonte ser de Philippe Melanchthon, que é um discípulo de Lutero, que não poderia ser também imparcial, e só ter essa fonte, eles levantam eles aventam a possibilidade de não ter acontecido as 95 teses, de não ter sido afixado, de não ter sido feito daquela forma, com aquela ênfase que foi dada. Então aí você tem uma discussão, e você vai ter os dois lados, né? Você vai ter luterólogos que também são católicos e que vão defender que sim, ele publicou, se não há absolutamente nenhuma também impossibilidade disso não ter acontecido. No entanto, alguns fazem questão de lembrar o seguinte, até para considerar a pesquisa dos luterólogos que questionam o fato das teses terem sido marteladas, pregadas lá na porta do castelo, que é o fato do próprio Lutero, né? Não só ter, obviamente, escrito as 95 teses, mas ele, ao saber, né, do impacto que elas geraram, porque não era o que ele esperava, né? Ele logo em seguida faz um comentário, né? Escreve uma defesa, escreve um sermão sobre as indulgências, e escreve em alemão, e isso é sintomático, porque quando Lutero escreve em alemão, ele não está querendo se dirigir apenas à igreja, e aí sim ele vai se dirigir também à população, à comunidade, então ele está apelando para a comunidade. Quando escreve em latim, ele está se dirigindo apenas ao magistério da igreja, mas se ele escreve em alemão, ele já quer difundir e mostrar alguma ideia para o povo, né, alemão, o povo que está ali com ele, que o posicionamento dele, o porquê do posicionamento dele. Então me parece que há um movimento de assombro de Lutero. Ou seja, se fosse uma coisa premeditada, do tipo, eu quero mesmo causar, Lutero não precisaria ter logo em seguida tido esse tipo de movimento. Então, a despeito do fato, e aí eu acho que realmente não tem como, ninguém chegou a uma conclusão, a um consenso. Né? Até que se prova o contrário, ele chegou lá, pegou as 95 teses e fixou ali. O que não era tão comum, porque o que era mais comum era enviar na forma de uma carta, como a boa parte dos estudiosos acreditam que tenha sido. O fato é, independente de ter sido emblemático, dele falar, independente de ter acontecido, o que aconteceu... Bem emocional, uma imagem bem emocional, que toca, emocional. Mas o que de fato aconteceu foi que essas teses chegaram e elas causaram o primeiro impacto. Isso é o mais importante, não foi na comunidade, não foi na população, foi no magistério da igreja. Aquilo foi uma bomba entre os teólogos da igreja. Ainda pensando nesse ponto aqui, antes de a gente avançar para as outras perguntas, eu acho curioso, hoje, por exemplo, o Facebook, sobretudo, né, no passado talvez os blogs, mas hoje, sobretudo o Facebook, ele tem sido ferramenta importante, YouTube também, né, para disseminar a mensagem da reforma hoje, no século XXI. Você pode falar bem rapidamente sobre o impacto da imprensa nessa época? É interessante, né? A gente pega, por exemplo, assim... Só para complementar aqui, né? Talvez para reforçar o ponto. No filme Lutero, em preto e branco... Belíssimo filme. Belíssimo. O mais recente é bom, a cores com Joseph Fiennes, mas aquele preto e branco é um clássico. Inclusive o Jaroslav Pelikan, na época... já era um erudito de ponta nos Estados Unidos, ele é o consultor do filme. Mas tem uma cena muito legal naquele filme que mostra o Lutero fixando as 95 teses na porta da igreja, e a cena corta para pessoas lendo aquelas teses e traduzindo e mandando para a imprensa. É muito bonita a cena. E já em alemão ali. Exatamente, traduzida para alemão. Mas e aí, qual o impacto da imprensa nessa época para a disseminação da reforma? É muito interessante. Você pega, por exemplo...
a Wycliffe, né? E os Lollardos. O que ele fazia? Ele preparava esses pregadores e eles saíam munidos de algumas cópias que eles passavam meses escrevendo, essas cópias de, sei lá, Mateus, João, e eles saíam para pregar com base nesses textos. Textos que eram traduzidos, obviamente, né, para o vernáculo, né, e então esses pregadores iam e anunciavam o Evangelho. O que a igreja fazia? Pegava esses Lollardos e queimava junto com os manuscritos e os textos bíblicos. Isso levava muito tempo para produzir. Então tinha que voltar, escrever tudo de novo. Por isso que você dividia entre os Lollardos, né, esses pregadores, né, cada um leva um exemplar daqueles e é o caso de Tyndale também, a mesma experiência, né? Você queima os livros, então até a produção deles novamente vai demorar. Então, no caso de Lutero, duas coisas eu acho que foram muito fortes e muito a favor dele. Uma foi a própria maneira como Lutero lidou com os príncipes, né? E como ele trabalhou a teologia com os príncipes. Então, se um príncipe sabe que não existe excomunhão, que a excomunhão não pode ser uma deliberação do magistério, e ele entende que do ponto de vista bíblico aquilo não tem fundamentação, então quando chega uma autoridade da igreja e diz assim, você está abrigando Lutero aqui nessa situação, estou supondo aqui, ele diz assim, estou abrigando, tá bom, você pode entregar ele para a gente? Não vou entregar. Não, mas como assim não vai entregar? Não vou entregar. Então se você entregar, você vai ser excomungado da igreja. Pode excomungar. Mas como assim pode excomungar? Coisa que com John Hus, por exemplo, não aconteceu. Quando a igreja chegou lá para o príncipe e disse assim, olha, nós vamos te excomungar. Opa, olha, Hus, me desculpa, não dá para te proteger, não dá para dar proteção a você, porque ele não quer ir para o inferno, ele não quer ser condenado. Mas quando um príncipe alemão descobre que não tem fundamento aquilo, e ele diz, olha, você pode fazer o que quiser, ele vai continuar aqui, opa, ele garante a segurança. E o segundo, a imprensa. Como você disse, acho que esse é o ponto fundamental. No momento em que a imprensa ela ganha o seu espaço em termos de inovação tecnológica, né? O que, mais uma vez, Franklin prova o quanto extremamente imprecisa e sorrateira a ideia iluminista de que a Idade Média é a Idade das Trevas. A própria imprensa não foi um legado da modernidade, assim como tantas outras descobertas. Quase paralelo ao começo da Renascença, ali, talvez um pouco antes. Exatamente. Então, que é um produto que já vem sendo trabalhado ali, que concatena ali. Então, quando Lutero começa a publicar e os livros acabam surgindo, e a Bíblia também é publicada na língua do povo, e aquilo não precisa, você pode queimar uma cópia, mas no dia seguinte, na semana seguinte, você já tem um livro inteiro pronto, impresso, aquilo já ganhou uma outra maneira em que a igreja não tem mais como controlar, não tem mais como controlar os textos, não tem mais o monopólio da divulgação. E aí, quando você toca na questão dos blogs, é interessante, porque mesma coisa quando a gente vai ter notícias hoje, né? As pessoas que ficam hoje focadas nessa imprensa televisiva, marcada do nosso país, e só fica, por exemplo, nesses canais mais midiáticos e mais conhecidos, mais populares, elas acabam não tendo acesso a um conhecimento mais depurado. E aí é que os blogs, as informações na internet, elas nos dão notícias que não são tão direcionadas e tão restritas e doutrinárias como são desses mecanismos de comunicação mais ideológicos. Então, isso pulveriza mais o conhecimento. É o caso também, eu acho que hoje, por exemplo, o grande interesse dos jovens, pela tradição reformada, pelas doutrinas da Reforma, o interesse pela história da Reforma, é fruto disso. É que, como na Idade Média, as pessoas hoje não seguem mais instituições, elas são sempre pessoas. Exato. Né? Então você vê Hernandes Dias Lopes aí com acho que 300 mil seguidores no Facebook, Augusto Nicodemos chegando a 250 mil seguidores no Facebook. Quer dizer, as pessoas se identificam com as pregações, os valores, as ideias
não da instituição, não da denominação, mas das pessoas. Aí se tornam seguidores dessas pessoas. E veja, eles não estão em situações assim sim, populares, sim, né? Sim, exato. Você editou esse volume e ajudou na seleção de textos. A gente tem textos aqui vitais para entender o pensamento de Lutero, como as 95 teses, a controvérsia de Heidelberg, que é belíssimo, o sermão sobre a indulgência e graça, cativeiro babilônico, liberdade do homem cristão, a nobreza da nação alemã. Quais são aqueles textos de Lutero que você julga que são essenciais, que, como você costuma dizer, aí virou um bordão, né? A gente não pode passar dessa vida sem ler. Quais seriam aqueles textos essenciais, um ou dois aí que te ocorrem? Eu acho que o sermão sobre as indulgências, da liberdade do cristão, o prefácio a Romanos, os catecismos que ele escreveu, eles estão entre os textos mais importantes. Mas eu acho que não só essas obras mais maduras, mas aquelas primeiras, né, de 1517, que é a própria... Os 97 sobre teses, a escolástica, as 95 teses, que eu acho que as 97 teses contra a escolástica, as 95 teses contra as indulgências, ela mostra já para onde Lutero está indo, né? Em quem ele está, em que ele está, qual é a agenda dele. Não é? Os textos, não é? O comentário, não é? Da disputa de Heidelberg e a disputa de Heidelberg são primorosíssimos. Sim. Eu acho que se a gente desse de todos esses que eu falei, dissesse assim, olha, Jonas, me dá um texto para eu entrar. Leia o comentário A Disputa de Heidelberg, né, que nós temos aqui nesse exemplar, aqui nesse que é onde ele vai, é o texto que ele vai se dedicar a tratar da teologia da cruz, a distinção do teólogo da cruz e o teólogo da glória. Sim, é belíssimo. Que é belíssimo, é uma recuperação da noção do evangelho, talvez eu acho que o texto de entrada assim avassalador. Uma outra pergunta, você tem a ver com a camisa que você está usando aí, mostra aí. Opa! Simul Justus et Peccator, que é um lema da tradição luterana, especialmente de Lutero. Qual é, a gente está falando aí de Lutero polemista, Lutero escritor, qual é então aquela doutrina central que Lutero redescobre na Reforma? O que torna ele assim tão importante? Você citou ele na primeira pergunta como um dos grandes escritores cristãos. Por quê? Qual é aquela noção da escritura que ele vem a descobrir, vem ressaltar, que ninguém tinha percebido antes dele? Mais uma vez, né? Ele não descobriu junto com a Reforma a Bíblia, mas ele descobriu o Evangelho. A pergunta é como ele descobriu o Evangelho? Descobrindo aquilo que seria talvez a noção central, a doutrina central que Lutero vai defender, que é, obviamente, baseada em Romanos, capítulo 5, a doutrina da justificação pela fé, não é? Entendendo... Obviamente que existe aí parece que uma virada copérnica aí, né, no pensamento teológico em relação a não só a salvação, mas até a relação de estrutura eclesiástica, né? A justificação pela fé, ela é o fundamento de uma série de temas que Lutero vai defender, como, por exemplo, o sacerdócio universal dos crentes, né, ou do povo de Deus, a noção, por exemplo, da salvação pela graça, né, pela fé e não pelas obras, não é, que vai caracterizar uma distinção muito clara com as distorções dos pregadores, não é? Em especial os pregadores dominicanos que estavam comprometidos com a construção da Basílica, né, de São Pedro, e que foi talvez um dos elementos mais, eu diria assim, mais escandalosos para Lutero, né? O que não justifica, o que Lutero... Óbvio que Lutero não se preocupava, a questão não era essa, a questão foi quando os pregadores, não é, figura... Você cita a musiquinha, né? Sempre cita a musiquinha, né? Sempre que uma moeda cai no fundo do cofre, sai do purgatório para o céu, né? Uma alma do purgatório para o céu vai, né? Então, quando a moedinha faz a plim... A alma sai do purgatório para o céu. A alma sai do purgatório e dá um pulo para o céu. Então, assim, Lutero vem a descobrir... estudando a Bíblia, de forma diferente do que havia sido ensinado,
A salvação não se adquire por meio de um processo, ela viria como um ato da graça. Um ato da graça, externo a nós, forense. E acho que essa ideia do forense Sim. é bacana, porque ela faz a gente recuperar a noção de pacto, não é? A noção de aliança, a noção de promessa, a noção de que a salvação que Deus oferece, ela está intimamente ligada ao sacrifício vicário expiatório de Jesus, por isso que a teologia da cruz vai ter tanta importância para Lutero. A cruz ela precisa ser relembrada como uma expiação, como uma realização propiciatória, substitutiva, que claramente deve definir a nossa percepção da aceitação de Deus. O grande drama de Lutero, e a gente vê isso, né? Ele, em 1505, ele está ali envolvido com a faculdade de Direito, né? Então ele está ali, como o pai dele havia orientado ele, né? Para estudar Direito. E a vida dele muda quando, numa tempestade em Stottenheim, ele clama por Santa Ana, né? Clama por Santa Ana, dizendo, Santa né? Padroeira dos mineradores. Exatamente. Se você, né, me livrar dessa tempestade, eu vou entrar, vou ser um sacerdote. E em 1507, em fevereiro de 1507, ele se torna ordenado diácono. Sim. Em abril, ele já é ordenado sacerdote. E von Staupitz, que é o mentor dele, o tutor dele, né, o confessor dele nessa vida monástica dele, né? Vai orientar ele agora, reorientar os estudos dele para o doutorado em teologia, aí é que ele vai para se tornar um doutor em Bíblia. Doutor em Bíblia. E você destaca aqui que o momento de descoberta dele, desse ato divino, gracioso, nosso favor, por meio de Cristo, se dá enquanto ele está expondo Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Fantástico, né? Isso. É o contexto do expositor. E é do trabalho ordinário, Franklin. Eu fico impressionado com isso. Uma das coisas que eu achei interessante quando estava pesquisando para escrever essa introdução foi a do pintor Albrecht Dürer, né? Um famoso pintor. Fantástico. Fantástico, né? Mostra o quanto... Não é? E ele foi extremamente influenciado por Lutero. E depois que Lutero passa pela perseguição toda com a igreja, aquele movimento todo que fica tenso, ele some, fica um ano ausente. Ninguém sabe onde Lutero está. Então, muitos surge o boato de que a igreja, né, eliminou Lutero. Então é aí que Dürer ele escreve, né, no seu diário uma espécie de depoimento dizendo o seguinte, né? Puxa vida, e agora? Quem vai? Lutero se foi. E agora, quem vai, não é, continuar nos ensinando o Evangelho? O que seria de nós se Lutero tivesse ainda mais 20 anos trabalhando? E aí foi quando se desfez o boato, porque Lutero apareceu e, literalmente, depois desse sumiço de um ano, durante 20 anos, que eram os 20 anos que o Dürer dizia, se ele é os 20 anos, que ele vai voltar a, como qualquer outro teólogo da época, fazer trabalhos ordinários, comentar a Bíblia, participar de novas disputas, né, constantes, pregações, tradução da Bíblia, e vai entregar para a gente os catecismos, que é o trabalho, né, consolidado de alguém que amava a igreja e que se preocupava com o ensino das crianças, dos adultos, dos velhos, um homem do povo, um homem que estava dedicado à igreja. Uma última pergunta aqui para a gente ir caminhando para o final. A sua área de especialização é filosofia, sobretudo filosofia medieval, e a relação de Lutero com esse saber era, no mínimo, turbulenta. Algumas pessoas se sugeriram que ele seria um fideísta, né? Ele fala da razão autônoma como a Frau Hulda, a prostituta de Satanás, né? Ele tinha uma linguagem muito pitoresca, né? Meio bruta a linguagem dele, né? Mas como é que a gente entende a relação de Lutero com Aristóteles, Lutero com a filosofia? Ele, de fato, rejeitou a filosofia, colocou a fé cristã em antítese com os saberes do mundo clássico? Sem sombra de dúvida, Lutero ele não nutria nenhuma espécie de
eu diria assim, simpatia pelo aristotelismo, né? E por razões óbvias, ele na Universidade de Erfurt, ele já teve o encontro com os mais rigorosos escolásticos da época. Então, ele estava habituado com esse universo. Ele era professor de artes liberais, então ele sabia muito bem, conhecia Aristóteles. Não é alguém que não conhece Aristóteles, alguém que conhecia Aristóteles. Mas ele estava ciente das implicações do aristotelismo para a fé cristã. Então, eu entendo que o movimento crítico que Lutero faz da escolástica não é no aspecto positivo da teologia escolástica, é no aspecto, quando a gente lê as 97 teses, fica claro, é no aspecto de como a teologia escolástica se tornou refém do aristotelismo. De um aristotelismo que foi mediado pelo Aristóteles descoberto pelos Mutekalim, né, que eram os filósofos e teólogos árabes, né? Em especial aqueles que ensinavam o Aristóteles para o contexto, e que ensinaram Aristóteles para o contexto cristão. Então, Lutero ele nutria uma certa aversão ao aristotelismo em especial, né? E a esse tipo de aristotelismo, né? Mas é interessante quando a gente estuda uma das polêmicas que, eu diria assim, eternizou Lutero no contexto da filosofia, da relação entre filosofia e teologia, e que deu a ele essa atribuição de fideísmo, que em certa medida eu acho que tem razão sim. Mas o grande foco da relação entre teologia e filosofia para Lutero é a doutrina da duplex veritas. Lutero inventou um negócio muito, muito doido. Ele dizia o seguinte, né? Existe uma dupla verdade. Isso hoje tem trabalhos, N trabalhos sobre isso, né? Então, uma é a verdade da filosofia, outra é a verdade da teologia. Uma é a verdade da razão, outra é a verdade da fé. Isso significa que aquilo que é verdade para a fé pode não ser verdade para a razão. Bem paradoxal, né? É super paradoxal. E aquilo que não pode ser verdade, que pode ser verdade para a razão, pode não ser verdade para a fé. O que ele vai dizer é o seguinte: são duas esferas diferentes e elas não podem se cruzar. Não podem se... não há, então, por exemplo... São em antítese. São antítese. Elas nunca vão se reconciliar. Então, para Lutero, não há reconciliação entre filosofia e teologia. E quando ele chama de Frau Hulda, ou Hulda, né? Hulda é do alemão prostituta, né? Ele está dizendo exatamente isso. O que é essa relação? Isso vem de Pedro Damião. Que Pedro Damião, ele dizia o seguinte: a teologia... ela, quando recebe a filosofia grega, aí ele se baseia lá no texto dos profetas, Jeremias, diz assim: tem que fazer como o profeta orienta. Corta-lhe os cabelos, porque isso é a vaidade da filosofia, não é? E corta-lhes as unhas, não é? E subjuga ela a ser sua serva. Tanto é assim que isso, não é, na virada da modernidade ali, né, o Kant vai recuperar essa noção, não é, da teologia como sendo aquela que corta as unhas, corta os cabelos da filosofia, sua vaidade, coloca ela no lugar que é ser serva da teologia. Aí Kant vai dizer assim: realmente a filosofia se tornou a serva, mas não mais aquela que na Idade Média segurava a cauda da teologia, que é a noiva, não é? Servindo-a ali. Não, ela saiu da cauda e com uma lanterna se colocou à frente da teologia, guiando-a pela luz e pelo caminho, né, da sua iluminação. Então, é interessante esse debate. Lutero está no meio desse contexto, ele é refém desse movimento de filosofia tem que ser serva da teologia, e, portanto, a aversão dele à razão ela é muito clara, e eu acho que o movimento contrário é aquilo que vai acontecer na modernidade, que é uma reação a essa... Bento XVI, inclusive, ele sugere nos textos dele que Kant seria um luterano, ao inverter essa tensão, não mais entre fé e razão, mas entre o número e o fenômeno. Exatamente. Né? Quando ele inverte, ele só está alimentando a inversão, mas só que dando à filosofia agora o lugar que era antes da teologia. Jonas, muito obrigado. Você tem alguma questão que você queira acrescentar sobre o volume de Lutero? Alguma menção que você queira fazer? Recomendação? Eu acho que a única recomendação que eu daria é não só sobre os textos, que são interessantíssimos, eles estão ali
eles cobrem, né, um longo percurso de Lutero, né? Praticamente a vida toda dele adulta, aqui 1517 e 1537. Exatamente, né? exatamente. E o esforço que a gente fez na introdução, que eu acho que a contribuição para esse material, que foi apresentar não o Lutero como um reformador, mas o Lutero como um produto da Igreja medieval, um produto de sua época. Então, eu acho que um dos pontos importantes aí é a ideia de como se formava um teólogo naquela época, como um teólogo que se tornou um reformador como Lutero se constituía como teólogo. E eu acho que isso ajuda muito a interpretação dos textos que estão aí no livro de Lutero. Vale a pena adquirir. Nesses 500 anos, a forma de homenagear Lutero é ler Lutero. Um ponto interessante da obra é que eles são traduções direto do alemão. Então você tem fonte primária traduzida diretamente dos idiomas originais. Então adquira essa obra. O Jonas fez o prefácio, muito legal o prefácio, já vale muito a leitura da introdução que o Jonas fez à obra. Você tem aqui talvez os textos mais representativos desse reformador.